Olá, Cleme, está me ouvindo? Sim, estou aqui. Como estamos, meu querido? Deixa eu retirar aqui as outras e trazer Karine. Achei, Karine. Como estamos, Karine? Que saudade! Que bom lhe ver aqui. Estamos vendo aqui várias pessoas comentando no chat, agradecendo. Eu tô com eco, gente. Vocês estão me ouvindo com eco? Eu acho que é o meu microfone, Filipe, porque eu tô sem fone de ouvido e aí ele fica fazendo eco. Então, quando eu não estiver falando, eu vou desligar. Perfeito. Gente, queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de todas as pessoas que assistiram ao filme, que ficaram até o final, que é um filme lindo, que a gente teve o prazer de exibir pelo Cineclube do Estação Net, aqui no YouTube do Estação. Então, quem estiver conosco, lembre de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação. Eu tenho que falar esse discurso sempre, gente, perdão. Cinema sempre, né? Com essa pandemia e tudo, a gente sabe quanto os cinemas estão resistindo. Nesse mês lindo, a gente convidou o nosso querido Clementino, cineasta, professor, cineclubista também, do CAN, o Cineclube Atlântico Negro, um dos cineclubes mais experientes no Rio de Janeiro na ativa. E o Clementino fez essa linda curadoria dos filmes de quartas-feiras do Estação desse mês, que hoje contou com um dia com Jerusa, que é um longa-metragem que desenvolve o curta-metragem Dia de Jerusa, também com as respectivas atrizes, que teríamos hoje a presença de Leia Garcia aqui conosco, e a gente, infelizmente, vai ter que começar o debate pedindo 1000 desculpas, imprevistos acontecem, gente, mas a Leia não se sentiu muito bem, ela teve uma pequena indisposição e ela já está tudo sob controle, não se preocupem, mas ela não vai poder participar do debate, justamente para poder estar tendo a ser correspondida em relação a essa pequena emergência, mas está tudo bem. Mas a gente pede 1000 desculpas que não teremos, infelizmente, a presença dela hoje. E a gente vai passar a palavra para o nosso curador, Clementino Júnior, poder introduzir a nossa convidada, que estaria também aqui presente para compartilhar com Leia, Karine Fiuza, cineasta, uma amiga que eu admiro, um trabalho impressionante, que a gente também vai poder falar um pouquinho mais aqui, para o Clementino apresentar a ideia em si da curadoria desse mês e que levou à escolha do filme, que é um recorte também territorial, apesar de ser um filme paulistano, é de uma diretora que vem do Nordeste, Viviane Ferreira, ela vem de uma representatividade territorial que está dentro do recorte da curadoria, mas é importante também falar que esse filme ele foi necessário estar em São Paulo, porque foi o primeiro edital de políticas afirmativas para longas-metragens, que passou 3 filmes, 2 inclusive, que estão dentro da curadoria da mostra desse mês, que foi o anterior, o Cabeça de Negro, do Del Cardoso, o de Viviane Ferreira, o Um Dia com Jerusa, e o terceiro ainda inédito, que vai ser do Gabriel Martins, na Filmes de Plástico, de Minas, né, do Cinema de Contagem, e que nós ainda não temos o título provisório, né? Ainda vai ser lançado, estamos ansiosos. E precisamos de mais editais, porque não pode ficar só nisso. E isso é uma questão. Uma cineasta ter que sair lá do Nordeste para ir para o Sudeste, para ter um edital afirmativo de longas, e isso ainda é um déficit muito grande que a gente também deve debater. Já falei demais, 1000 perdões. Vou passar agora a palavra para Clementino. Por gentileza, meu amigo, está contigo a palavra, te amo. Te amo também, querido. Então, gente, primeiro, boa noite, agradecer que tenham vindo para essa sessão tão especial. Eu estava bem emocionado, assim, pelo dia de hoje, porque, como eu costumo chamar a tia Leia, é uma pessoa, assim, que, mesmo assim, com o correr da vida, a gente não ter convivido tanto, né, mas é uma grande amiga de meus pais, assim, agora da passagem da minha mãe, ela teve toda a delicadeza, lembrando que ela esteve presente no casamento, porque foi na época da estreia dos meus pais em Orfeu da Conceição, em que ela também fazia parte do elenco, então tipo assim, estrearam no meses depois, meus pais estavam se casando, ela estava presente no casamento, ela convivendo comigo, vendo toda essa trajetória deles juntos, né?
e ela, junto com minha mãe, Chica Xavier, e com Ruth e Zezé Mota, compõe o que a jornalista Sandra Almada chamou nos anos 90 das Damas Negras, né, que foi, inclusive, o título da biografia sobre elas. E é interessante pensar, assim, o quanto que, de alguma maneira, quando filmes são feitos, né, ainda mais filmes de autorias de pessoas pretas, assim, são feitos a partir dessas atrizes, como aconteceu também, de alguma maneira, com o filme do Joel Zito, né, do... Ih, gente, falhou agora. O Filhas do Vento. Então, que tem essa biografia dessas atrizes, vem muito permeada, assim, o histórico delas se cruzam com de muitas dessas personagens. E eu acho que foi uma grande felicidade esse encontro de Viviane com essa história linda sobre solidão, sobre memórias de mulheres negras e o quanto isso vem sendo costurado assim de uma maneira muito delicada e sensível na interpretação da Leia. Eu estava todo pronto para fazer uma grande homenagem para ela, mas vou depois fazer isso por zap, por telefone, assim, ter um papo com a tia Leia, para falar o quanto eu fiquei feliz de vê-la participando. E aí fizemos essa programação toda para trazer, ao contrário, assim, da nossa mais experiente e talentosa atriz negra do cenário, né? Trazer uma das nossas mais jovens potências dentro do audiovisual. Eu, como um senhor que está no meio do caminho, posso te chamar de uma jovem potência, Karine, e em breve você vai ser uma das grandes experientes e vai estar dando aula. Karine Fiuza, de Campina Grande, na Paraíba, mãe, diretora, produtora, videomaker, fotógrafa e performer, estudou comunicação social, rádio e TV na Universidade Federal da Paraíba, na UFPB, em João Pessoa, de 2013 a 2018, atualmente é mestranda em comunicação pela mesma instituição, onde pesquisa relações étnico-raciais e cinema negro. Iniciou a carreira no audiovisual com a fotografia, passando a desenvolver projetos autorais com cinema experimental, documentário e autorretrato. Em seu trabalho, traz o tempo de observação das coisas, atrelando sua vivência enquanto mulher negra, à percepção estética do movimento e imagem. Entre suas realizações estão Ando Feito Nuvem Tempestiva, experimental de 2018, Odó Pupa, DOC de 2018, Canal Futura. Se tiver alguma pronúncia errada, me corrija depois, por favor. E Lá em Frente a Seu Francisco, experimental de 2016. Vive e trabalha em João Pessoa, na Paraíba. Karine, muito obrigado por ter aceito o convite. Passo a palavra para você para uns breves comentários. Eu que agradeço o convite, gente. Eu fiquei muito lisonjeada de estar aqui com vocês, que são grandes referências para mim. O Clementino ainda não conheço pessoalmente, mas o Felipe já tive o prazer de encontrar algumas vezes em mesas de debate, que para mim são maravilhosas. Felipe, você não tem noção do quanto essas mesas que você promove nos festivais, né, essas conversas a partir dos filmes, são importantes para a gente que está estudando e para a gente que está produzindo também, né? Principalmente quem está um tanto fora do eixo, né, de produção e circulação dos festivais, que é aqui no Nordeste, né? Eu, mais especificamente, estou na Paraíba, que ainda não temos uma movimentação, né, grande com relação ao cinema negro, mas vai chegar. Estou trabalhando nisso. É um prazer vir discutir, né, o filme. Eu tinha me preparado, como foi dito antes, para debater com Leia, porque Leia e a Vivi também, porque elas são mulheres que eu admiro muito, muito mesmo. São grandes estrelas, para além de um bom serviço, digo, de atuação e de produção de filmes, elas conseguem fazer uma articulação política, né? Para além desse trabalho delas, que é o principal, há uma articulação política e eu acho isso belíssimo. Talvez seja uma das coisas que mais me interessa no cinema negro, né?
não só a produção, mas também a articulação política que é gerada em torno disso. E para realizadores do Nordeste isso é importante, né? Como um processo de inserção no cinema nacional. E é isso, Clementino. Diga aí você. Vou desligar meu microfone e já eu ligo de novo. Não, então... E aí ficamos nessa situação, né? Gostaríamos, assim, já que não vamos fazer um debate específico sobre, com a integrante da produção, né, para poder tirar dúvidas, assim, levantar questões e tudo, né? Acho que podemos, assim, primeiro ver se alguém do público gostaria de fazer algum comentário, a gente bater um papo informal, mas um debate formal com a equipe não vai ser possível, né? Mas estamos aqui à disposição. Eu gostaria muito de ressaltar a sensibilidade e o quanto esses detalhes de trabalhar a memória das pessoas idosas e nesse diálogo com a questão da solidão, como isso é algo que afeta, né, a nossa população, não em via de regra, mas a questão mesmo de pensarmos assim, o que é uma geração como a personagem de Jerusa, que chega aos 77 anos, eu vejo pela referência de meus pais que estão na casa dos 90, que na verdade a Leia está bem mais próxima dessa faixa do que da faixa da idade da personagem. Mas essa possibilidade, a potência da atriz em poder atuar com a mesma tranquilidade nesses campos todos. Mas o que é para essa geração ter que realmente assim, viver a vida, mas ter que se entender com a pressa, né? Eu gosto muito de quando se fala do tempo, a relação do tempo que vem permeando o diálogo das duas no filme todo, a pressa da jovem em resolver as urgências dela, em resolver as urgências pessoais e as urgências do trabalho, que todo o tempo de visita é contado, a impaciência, ela tem uma avó esperando em algum lado, mas ela tem que resolver o problema com aquela senhorinha que poderia ser a avó dela, que ela não tem aquela afinidade, mas vai descobrindo essas afinidades. E enquanto a outra só precisa de tempo, ela só precisa de atenção, de viver a vida dentro do tempo que lhe é permitido. Isso é muito importante na forma como o tempo lida com o filme. Esse dado também, de quando chegam os créditos, aí já mudando totalmente de assunto, que você, de repente, olha que coisa bonita. Praticamente, olha que esse longa é do ano passado, mas quase todos os nomes de mulheres que estão em função naquela produção, seja de que cadeira, de que departamento elas forem, já realizaram pelo menos algum curta badalado, muito bem realizado, que correu bem nos festivais durante esse último ano, durante esses últimos 2 anos. São pessoas que estão no mercado, que estão batalhando e estão botando a cara, produzindo coisas muito bacanas e estão se unindo forças para aprenderem juntos o que é esse mercado, que é algo tão fechado, e um mercado profissional brasileiro que, por vezes, por falta de financiamento, por falta de formação adequada, porque quando tem a formação adequada na linguagem, às vezes você fica aquém no equipamento, quando fica aquém no equipamento, fica aquém nas políticas públicas, nas políticas que permitem se formar uma equipe de produção com um volume para fazer uma obra de arte. Pode ser uma obra de arte comercial, uma obra de arte mais experimental. E essas pessoas unindo forças, assim, esse aquilombamento que muitos de nós já estamos acostumados a fazer para fazer nosso cinema viver e sobreviver, mas se unindo para aprender juntas uma nova forma de contar histórias dentro do cinema nacional. Então são coisas assim que me tocam muito quando eu assisto esse filme. Filipe, quero que você agora dá uma aulinha aí para a gente sobre como foi a experiência quando esse filme foi lançado em Tiradentes, que você estava presente lá e pode comentar conosco. Desculpa aqui o delay por causa do tempo do microfone. E o filme ele já estava com uma expectativa muito grande, né?
para quem não tivesse ainda tido encontro com o filme no Encontro de Cinema Negro no ano anterior, e ele vai aportar em Tiradentes com um olhar muito fresco da imprensa que ainda não estava preparada, porque, infelizmente, eu acho que isso é uma questão que a gente deve evocar. A imprensa que vai a Tiradentes, a imprensa que vai ao Festival de Brasília, a imprensa que quer filmes inéditos e que hoje em dia também tenta procurar por alguma diversidade na representatividade das mostras, ainda não vai ao Encontro de Cinema Negro. E isso é uma questão. Isso é uma questão, a imprensa branca não cobrir o Encontro de Cinema Negro. E que tem anualmente inúmeros filmes inéditos, inúmeros lançamentos, e mais do que não só um excelente panorama brasileiro, mas internacional. Com masterclasses, com convidados internacionais, que são trazidos com muito esforço, como, claro, já saiu nas manchetes, quando o Encontro de Cinema Negro trouxe a incrível Angela Davis e lotou toda a praça do Odeon. E, evidente, a Angela Davis merece todo esse reconhecimento, mas tanto quanto inúmeros outros nomes que também é de formação. O Encontro ele faz uma formação de cinema para que a gente também tenha esse aprofundamento do olhar. Então, desde nomes incríveis como Mantia Jawara, que foi trazido pelo Encontro, já foi trazido, Haile Gerima, nomes que são desde o LA Rebellion e trazendo movimentos que não necessariamente têm filmes disponíveis aqui, alguns até inéditos quando foram exibidos no Encontro, é um diferencial. Então, quando esse filme sai dessa potência e chega em Tiradentes, que tem um tipo de expectativa narrativa para os filmes que competem nas mostras principais, e o filme passou hors concours, ele abriu antes de começar a mostra principal na competição, a Aurora, que teria o nosso filme da semana que vem na competição, que é o Até o Fim, da Glenda Nicásio e do Ari Rosa. Então, quando a gente fala que ganhou o prêmio de público, geralmente a Glenda e o Ari ganham todo o prêmio de público em todo o festival que eles são exibidos, a gente vê o efeito extremamente forte, potente, que é a conexão, que é quando a narrativa encontra a história real com H maiúsculo, das pessoas que têm as vivências sendo refletidas na tela com uma verdade. Então, nós temos, de fato, nesse sentido, um efeito coqueluche que Glenda e Ari costumam assumir. Mas quando Leia chegou em Tiradentes, tudo mudou. As pessoas, eu acho que elas percebem o quanto a Leia, ela não só ela tem uma representação extremamente rica, extremamente, mas como ela traz uma ancestralidade para o filme que parecia de fato que as pessoas estavam vendo muitas vidas ali na tela. Então, para além de um filme que aporta ali com todo o gostinho que os críticos adoram, que o público cinéfilo adora de ineditismo, quero ver um filme que ninguém viu ainda, Tiradentes dessa competitividade, né? Eu acho que foi um momento de respiro em que as pessoas, de fato, elas sentiram uma aura para além do filme, para além do cinema. Quando Leia passava, era uma reverência cinematográfica. E eu acho que isso é uma representação que, creio, todo mundo aqui, inclusive, veio para poder sentir também um pouquinho, que é inegável que esse filme traz, que leva a nossa primeira questão, que é a da Darlene, sobre a seleção de elenco, que reitera a do curta. Eu vou, quando eu passar agora para o Clementino e para a Karine, eu vou botar o link do curta aqui no chat, para que as pessoas tenham acesso, possam ver também o trabalho do curta, e traçar paralelos, conexões muito interessantes, e ao mesmo tempo ver, eu acho até que a gente deve aferir por que a grande Leia Garcia não está, inclusive, como ainda mais protagonista em ainda mais obras. Por que é necessário chegar a um edital afirmativo em São Paulo para a Viviane ter essa migração desse olhar profissional para fazer esse longa aonde o edital foi possível, para ter uma Leia protagonizando essa força na tela e inúmeras outras participações especiais que também evocam essa força, como Antônio Pitanga. Nós temos ali várias participações especiais, a Valdinéia Soriano, que também é uma atriz de extrema carga emocional, vem de um bando D, que é uma companhia teatral que revelou, inclusive, nomes como Lázaro Ramos, e que é uma cena pequena, mas é uma atriz, assinatura de Glenda e Ari, por falar neles,
mas é uma cena muito importante que ela está com uma câmera fotográfica na mão. Então, colocar numa personagem mulher, preta, dentro da tela, câmera para fotografar em resposta ao filme, acho que tem uma força muito grande desse elenco. Eu queria passar para a Cleme, para a Karine, vocês mesmos, cineastas, e o quanto vocês acreditam, né, dessa conexão, dessa comunicação, de dificuldade de financiar os filmes, de dificuldade de festivais, de desenho de festivais em reconhecerem esses trabalhos que existem, como o filme da Karine, por exemplo, que eu pude ter o prazer, o privilégio de ver a aclamação pública no Festival de Belo Jardim, de Cine Jardim, na cidade de Belo Jardim, o quanto foi abraçado de uma maneira, uma coqueluche, e que não só tem uma vivência, como a gente falou, de ancestralidade, tem uma escolha técnica, estética. Existe uma fotografia ali, uma questão da aridez da paleta de cores que se está colocada ali como uma questão crítica, que eu acho que encontra os artistas, a performance, com uma mensagem da imagem. Então, quanto vocês acham que existe essa dificuldade no nosso mercado em reconhecer isso, e o quanto vocês têm liberdade de criar pela vertente, pela fronteira? Karine, pode começar. Oi? Oi. Então, primeiro, buscando uma resposta para a pergunta em específico sobre o elenco, eu acho o elenco do filme maravilhoso. Eu acho que também parte de escolhas muito maduras, Filipe, porque, veja, você estava falando sobre Leia e sobre ancestralidade, né? Como a presença de Leia no filme traz essa questão da ancestralidade muito forte. Isso também é parte da narrativa do filme, mas, assim, a presença de Leia tem um peso a mais, né? Tem um peso, coloca um peso maior sobre essa questão da ancestralidade. E eu fiquei pensando numa coisa que era justamente que ia discutir com a Leia e com a Vivi, é que a Leia, a própria Leia, ela faz parte da história da representação do negro no Brasil. Então, assim, não faria sentido que nós tivéssemos outra atriz. É claro que nós temos outras atrizes que, de alguma forma, acompanharam a Leia nesse movimento da representação do negro no Brasil, mas a Leia é essa história. Então, ela interpretar esse papel que tem um peso de ancestralidade é muito maduro, sabe? Assim, tipo, que escolha incrível. E o restante do elenco todo é maravilhoso, a preparação do elenco é muito boa, o timing dos atores que estão ali atuando junto com a Leia é muito bom, porque imagino que seja difícil uma atriz do nível de Leia, você, em um outro nível, acompanhar. E aí eu fico observando isso, assim, em alguns filmes, como o elenco bem escolhido, ele consegue manter um nivelamento ali, então não há grandes divisões, né, entre as atuações. Eu acho muito bonito e é um trabalho coletivo também, né. Com relação ao elenco, tenho isso. E aí, falando um pouco sobre a dificuldade de realização para o cinema negro, eu também estou nesse movimento, faz 4 anos, mais ou menos, que eu estou de pesquisar cinema negro, de fazer curadoria e de assistir filmes. E, Filipe, a gente sabe, são muitos filmes que estão sendo realizados aqui no Brasil, e isso desde 2014, a gente vem tendo uma leve de produção muito grande, no Brasil inteiro, na verdade, né? Eu tive o prazer de fazer curadoria da mostra Egbé desse ano, e pude ver a quantidade de filmes ditos de cinema negro que estão sendo produzidos, as várias regiões do país que estão fazendo. A gente continua com um problema que está relacionado a financiamento, e isso a gente pode pensar em financiamento, né? A gente precisa passar por um processo de concorrência que muitas vezes nem todo mundo que quer produzir cinema sabe lidar com tais burocracias, né? Então são processos difíceis e além disso, as pessoas estão produzindo de forma independente, estão produzindo muito. Então, assim, a gente tem
o negro retratado no Brasil de várias formas, sobre várias estéticas, assim, várias. E é necessário que a gente se debruce sobre essa produção, que a gente estude, que a gente busque entender que o tempo, que é uma coisa interessante, eu tenho observado em alguns filmes que eu estou assistindo, é como se trabalha o tempo nesses filmes de cinema negro, porque há uma outra relação com o tempo. Né? O tempo não é somente o tempo de espera, mas é também o tempo de criação, é um tempo que vai e volta, é um tempo cíclico, né? Que está relacionado ao tempo de Exu, né? E as pessoas precisam entender isso, os críticos precisam entender isso, porque a gente está falando uma outra linguagem que está fora da academia, mas que faz parte da vivência das pessoas negras, né? E a gente está conseguindo trazer isso para o cinema agora. Eu espero que cada vez mais. Eu sinto muita pena de termos tão poucos filmes de longa-metragem financiados, né, por esse edital de longa afirmativo. Eu acho que tem muita gente com potencial para produzir coisa muito boa, e a gente está vendo aí, principalmente, os filmes que têm entrado na Netflix, por exemplo. Nós já temos muitos filmes produzidos por cineastas negros que estão entrando na Netflix, então está tendo uma articulação, que é uma articulação produzida, né, por essas pessoas, e isso é por nós, isso é impressionante, isso precisa crescer mais para que a gente tenha condições de manutenção de mercado. E é um mercado que deve funcionar fora do eixo Rio-São Paulo, né, porque a gente tem que parar de sair, de abandonar os nossos lugares de origem, a nossa história, a nossa ancestralidade para poder produzir. A gente precisa produzir nos nossos espaços, né? Falar no nosso tempo, na nossa cor, com as nossas referências. Então, essa questão, assim, de ser uma realizadora nordestina, de pensar o cinema no Nordeste, eu vejo muito por esse viés, assim. Uma coisa que eu observo é quanto artistas também da música, aqui na Paraíba a gente tem 2 exemplos que para mim são muito claros, que é Chico César e Cátia de França, o quanto eles tiveram que ir para esses espaços do Sul, o Sudeste, para ter um reconhecimento musical, sabe? Quando a gente vê, assim, que tudo que eles produzem está muito entranhado nas origens regionais, sabe? E, enfim, isso é um processo, né, que para mudar essas coisas, também é um processo ser mulher nesses espaços de produção. É importante que... Eu acho que foram 3 filmes, né, do longa afirmativo que foram financiados, e um deles é dirigido por uma mulher. Os 2 outros foram dirigidos por homens, se eu não me engano. Então, isso também é muito representativo, né, de falar dessas vozes femininas, trazer essa história feminina, essas lembranças, o afeto a partir de uma visão feminina. E a Vivi consegue fazer isso, e com a participação de Leia, eu acho que as coisas estão fluindo de uma forma muito legal, muito madura. É isso. Bom, eu não me sinto confortável em falar sobre algo que, para mim, é que nem a música do Zeca Pagodinho, Caviar, né? Essa tal de financiamento. O máximo que eu já cheguei de financiamento foi crowdfunding para a etapa de filme. Agora, pela primeira vez na minha vida, já depois dos 50, que eu estou financiando, que eu tenho um financiamento BO do primeiro longa documentário que eu estou fazendo financiado, que não é um projeto meu, né? Eu estou como diretor contratado, mas de um tema que me interessa muito, que é o universo da Soul Music no Rio de Janeiro, nos anos 70, né? Como um movimento de periferia e preto. E vai estar nas telas, se Deus quiser, os orixás permitirem, em 2021. Mas aí temos que também saber qual é essa realidade, quando a gente fala de mercado, qual é essa realidade? A gente está falando agora de um novo paradigma que está se criando, que é essa experiência do online, como estamos aqui nesse momento, onde estamos num debate no Rio de Janeiro, mas podendo unir a Karine, da Paraíba, em outros momentos tivemos o Rafael de Alagoas, e até a possibilidade de poder realizar isso no perfil cineclubista, de poder fazer esses diálogos regionais e mostrar que há uma potência da produção cinematográfica feita por
pessoas pretas do Nordeste, porque já tivemos a onda pernambucana, várias ondas cinematográficas privilegiando o cinema nordestino, mas a questão do recorte racial sempre é um segundo plano. E, ao mesmo tempo, a nossa cara na frente das telas é uma tendência. Eu estou agora na curadoria do Festival de Brasília. Gente, eu estou me sentindo como quando eu fui morar em Moçambique, que eu saí do aeroporto e olhava para os outdoors e só via gente preta. E eu dizia assim, gente, a revista Ebony existe, e agora eu estou vendo estou falando de anos 90. E, de repente, você vê 400 e tantos filmes, e a maioria dos filmes são com gente preta, dirigidos por pessoas brancas. Já é uma mudança? Se pensarmos que muitos desses filmes têm... Muitos são de escola de cinema, mas muitos já são financiados por baixo orçamento, editais de locais. Pensar que na possibilidade disso está criando um mercado que pessoas pretas e brancas vão estar em pé de igualdade enquanto atores, enquanto, pelo menos nas funções na frente da tela, conseguindo ocupar um espaço, porque as pessoas brancas não vão deixar de fazer cinema por causa da presença de financiamento para que as pessoas pretas, indígenas e tantos outros grupos que são segregados do acesso a esse recurso possam produzir. Mas é essa experiência que a Viviane se propôs a fazer, porque quando a gente pensa que desde a Lélia Sampaio, uma mulher preta não dirige um longa de ficção pensado para entrar em circuito comercial, e ela consegue fazer isso com uma equipe toda preta e trabalhando uma temática que passa pelas nossas questões, é um marco, né? E para além de ser o fruto de um edital de políticas públicas, poderia não necessariamente ser um edital para pessoas pretas, mas se reconhecer num edital geral, porque quando eu falo de edital geral, é pensar que o edital feito para os pretos não vai ser o mesmo valor de um edital feito padrão. Então, nós queremos ter acesso ao edital padrão com a mesma chance de chegar. É uma construção longa, são muitos diálogos que vêm sendo construídos. Não começou comigo, não começou com Karine, começou muito antes, começou nas lutas dos tempos de Lé, começou antes das lutas dos tempos de Lé. Então, é importante, voltando ao que o Filipe falou no início, né? Por que Lé não está protagonizando mais filmes? E tantas outras atrizes que estão logo abaixo da faixa etária dela, estão ainda aí ativas e não estão com esse reconhecimento todo, atrizes brilhantes. Porque durante muito tempo, se eu fosse pensar assim, minha mãe, Lé e Ruth eram que disputavam, já sabia, vai ter uma mulher negra no elenco coadjuvante na novela da Globo, era uma das três. As outras duas ficaram de fora, mas um monte de outras atrizes que já estavam prontas, mas como a gente vê na negação do Brasil, a coisa é posta de uma outra maneira. Então, produções como Um Dia com Jerusa estarem presentes não é apenas um marco, é mostrar uma potência, mostrar um filme que discute, inclusive, essa questão da imagem, essa questão da ancestralidade, da memória, do diálogo, da delícia de poder. O filme é um afago, a cabeça de uma no colo da outra é um afago, tudo é muito leve, tudo é suave, é um tipo de filme preto que as pessoas não estão esperando ver. Elas estão esperando ver mais favela movie, esperando ver mais estereótipos, e de repente você traz família. Essa é a família tradicional brasileira que deveríamos estar representando nas telas, e estamos representando nas telas. Só basta nos darem espaço para a gente projetar. E aí, chegou alguma pergunta a mais aqui, algum comentário? Tem comentário, tem pergunta. Eu vou colocar aqui rapidamente, em primeiro lugar, um comentário que leva a uma pergunta do nosso querido Henrique Antum, nosso assíduo também do Cineclube, nosso querido professor aqui do UFRJ. Ele fez um comentário que vai levar a uma pergunta. Um filme lírico, onde o personagem principal é um mistério que o tempo guarda em sua névoa.
Não vi Solidão, mas essa eternidade que se esconde no tempo e se revela na lentidão dos gestos e reticências, que levou à pergunta dele. O que estaria oculto nos gestos e palavras da gente preta? Que duração reticente e silenciosa é essa que exprime esse mundo espiritual e metafísico da vida da negritude? Em questões, eu acho, tanto estéticas quanto éticas, né, no cinema. É profundo. Se quiser, eu mantenho a pergunta aqui na tela, porque é uma pergunta um pouco maior. Quem quer começar? Cleme, Karine? Eu posso começar. Eu fiquei pensando, né, quando ele traz essa questão do oculto, do reticente, pensar a história do povo negro no Brasil, do povo negro em diáspora, é oculto, se tem muitas lacunas, né? E se tem muita potência e muito carinho para essa sobrevivência, né? Para esse tempo que passa, né? Para essas vivências que são dolorosas, para essas vivências que também são de muito amor. Então, a minha leitura do filme para esse tempo reticente, né? Para esses gestos e palavras que levam a gente para uma metafísica, ele está relacionado a essa história também, sabe? Nem tudo a gente precisa revelar e expor de forma clara. As coisas se sentem também, as coisas do corpo, as coisas estão no tempo, no mistério, né, do descobrir, ou do mistério de imaginar o que foi. Então, eu acho que o filme faz essa leitura bem. Eu acho que tem solidão nessa história, porque a solidão, ela está ali representada no ato de querer prender a pessoa naquele espaço, né? De escute mais, de esteja aqui. E eu fico com essa impressão, né? Mas vou até reassistir o filme pensando assim, a solidão ou a companheirismo, né? Porque tem muito companheirismo, na verdade. Essas duas mulheres se encontram ali, elas vão viver uma jornada. Então, talvez não seja um filme propriamente de solidão, mas de companheirismo, né? De... Eu gosto muito quando ele menciona, né, o professor Henrique menciona a questão, a duração reticente e silenciosa, porque durante muito tempo, assim, se propõe, por vezes até de uma forma um tanto, como é que eu posso dizer assim, nos colocam para cair na armadilha, quando a gente trata muito na questão da herança negra da matriz africana, né, da oralidade, como se a oralidade fosse também uma armadilha, como uma impossibilidade de podermos trabalhar em outros campos que também nos pertencem, como a escrita e tantas outras formas, né? A escrita também é uma linguagem africana, mas é utilizada de outras maneiras na sua matriz. Só que isso é descartado porque falar de oralidade muitas vezes pode ser para tentar ainda manter valores primitivos e aquele blá blá blá, para tentar pegar o que a gente usa como valor para desmerecer. Mas os silêncios também, quando a gente fala desses encontros e dessa compreensão, uma frase curta dita no filme já dispara inúmeros, vamos chamar assim, gatilhos, né, na outra personagem, porque batem muito fundo, estão o tempo todo discutindo sobre ligação, família, o ato da preparação da festa por mais que a menina esteja desvinculada, aquilo ali toca em alguma coisa. Eu gosto muito da cena que ela está contando as forminhas, botando as forminhas enfileiradas como se fosse contando o nome de todas as pessoas que vão chegar, quem tem em prática com arrumação de festa, que normalmente são as mulheres de casa, do lar, domésticas, etc. Vão entender muito tranquilamente isso, sem precisar muita explicação, o que traz no roteiro uma riqueza, porque você pode ser econômico com as palavras e objetivamente naquilo que... como é que eu posso dizer?
naquilo que está no campo do sensível, do afeto, do afeto no sentido de afetar ao próximo, né? Nessas questões da familiaridade. Todo mundo vai ligar com uma tia, com uma avó, já dá aquele ar de lanchinho da tarde, né? Vou visitar. Eu tinha uma tia-avó aqui perto do Maitá, que apesar de morar perto, eu via raramente, mas quando alguém dizia, leva lá na Caixeira Noemi, eu já passava na frente de todo mundo, que eu já sabia que ia ter biscoitinho amanteigado, que ia ter alguma coisa guardada ali. Então, isso tudo é muito interessante para mostrar uma suavidade, uma leveza que muitas vezes essa pressa do mundo atual, e é muito feliz essa escolha, traz. E tem uma coisa que eu acho fantástica também na escolha, no trabalho de figurino de arte, obviamente também da história, que quando ela tem que trocar a calça, e tem essa coisa, né, dela ser lésbica, então de repente ela se vê usando uma saia, mas isso não é usado como se fosse uma normatização. É usado de uma maneira muito lúdica, de uma forma assim, de quase como trazer a menina para o universo da mais velha, mas ninguém está deixando de ser a sua essência naquele diálogo, né? É um encontro de construção, e ela também se encontra quando ela começa a ver a questão das fotos, da imagem. É bonito trazer filmes como Travessia e tudo, discutem muito a questão da imagem, do retrato, né, da presença do retrato nas famílias pretas, mas também trazer essa possibilidade de famílias pretas que tiveram essa possibilidade de registrar suas memórias e de ter o elemento da câmera fotográfica presente. Eu tenho a sorte de meu pai sempre de ser apaixonado por fotografia, então, mesmo que ele não tivesse uma câmera básica, e tinha muitos amigos fotógrafos, então parte da história da família é documentada e tem aquelas fotos guardadas, porque minha irmã é uma guardião das memórias, né, Isabela, e guarda tudo. Quando você acha que alguma coisa se perdeu, ela surge com uma caixa. Então isso tudo é muito importante para estar presente. Nem tudo se resolve só nos silêncios, e se resolve em toda aquela composição. Tem um momento que elas sentam na mesa e tem 3 retratos das mais velhas. A composição daquela cena é um brinco, sabe? Então tem muito... É um filme que ganha nos detalhes. E são detalhes que as pessoas ligam, prestam atenção. E eu acho isso muito bacana, assim, algo muito feliz na realização do filme. Queria aproveitar... Estou com o microfone, e acrescentar, eu até cheguei a botar no chat para dar de dica para o público, procurar também, quando você falou, não quis te atrapalhar, Cleme, aí eu botei no chat para as pessoas procurarem também o filme. Foi bom você lembrar do Travessia, da Safira, que eu pensei tanto no Fartura, sabe, da Yasmin, a relação em torno da mesa, da comida, aquilo que você falou, existe todo um tipo de conexão que não é só espacial, ela também é temporal. A nossa memória olfativa também é muito temporal. A gente sente um cheiro, a gente é transportado no tempo. E aquelas mesas do filme Fartura, da Yasmin, eu fico todo arrepiado, eu sou transportado no tempo. Literalmente, para mim, aquelas mesas são uma viagem no tempo, né? Essa estética que nos recebe na casa da família, de outrem, da parente, e que é uma mesa que recebe, que acolhe. E isso também demonstra muito nossos Brasis, né? Porque essas mesas que acolhem nas famílias, cada território tem muitas assinaturas. O território mineiro tem uma assinatura, a Paraíba tem uma assinatura, a Bahia tem outra. Então, acho que, ao mesmo tempo que nos distingue, também nos une nessas diferenças. E a outra coisa que eu queria só realçar, não é uma frase minha, da Samantha, a gente viu junto em Tiradentes o filme pela primeira vez, e aí quando a gente saiu da sessão, mas eu já tinha sentido quando ela viu a cena, porque a gente sente muito, né, um ao outro, e aí eu senti que ela tinha ficado muito impactada. Ela chegou para mim, ela não precisava nem dizer, mas eu vi no rosto dela, ela chegou e disse: eu nunca vi uma cena no cinema representar tão bem a menstruação como algo cotidiano do dia a dia, que é passível de ser absorvido por um enquadramento da estética do filme, narrativo e de amizade entre duas mulheres, como a cena do filme com a Débora. Quando ela entra no banheiro, quando ela lava a calcinha no chuveiro, quando a outra traz a saia, para além de todo um quesito também das significações dos próprios elementos da cena, é muito difícil a gente ver, e isso só pode vir de uma equipe predominantemente
composta por mulheres. Nenhum homem teria essa sensibilidade de... Poderia até, sei lá, ter uma coincidência divina, mas eu duvido que tivesse a mesma ênfase, a mesma construção, a mesma colocação que um filme que tenha esse olhar, que existe uma diferença de construção. O que eu levo aqui, e repito, eu estou trazendo aqui uma fala da Samantha, que eu acho que é muito pertinente, e eu queria trazer disso, já que a gente falou, para outra pergunta que a Darlene fez sobre a trilha sonora. Já que a gente está falando de memórias, e o Cleme até falou, né, que um elemento de cena traz todo um acervo, uma bagagem, né? O que vocês acham dessa construção? Eu percebo também o uso de música para evocar toda uma história nos filmes de vocês. Desde o Cleme, tem toda uma narrativa, que o som é isso, é todo um terceiro campo do filme. Então o filme se torna tridimensional porque ele tem uma outra narrativa com as músicas, com a sonoridade, com o extracampo. E eu acho que vocês sabem utilizar muito bem isso, vocês dois como realizadores, eu sei que tem uma marca nesse quesito, usar o contraste, inclusive, do silêncio com a sonoridade, e o quanto vocês se identificaram com a construção do filme. Jogou para mim? Então tá bom, né? Respeito os mais velhos. Então, não, só vou comentar sobre o elemento do assovio. E o assovio ligado a uma expressão assim que ela vai buscar no meio termo entre as memórias e um certo... um ar meio banzo, meio possessão, uma coisa assim que ela é a sensitividade da personagem em cima de memórias que são disparadas, né? A partir quando entra esse assovio, vai trazendo o que eu estava falando, brincando como gatilho, né? Esse assovio entra como um gatilho para a personagem, sempre a ressaltar algum momento, alguma coisa. São elementos assim bem interessantes, que não estão dentro desse campo que a gente pensa sempre quando fala de trilha sonora, da música entrando para causar uma interferência dramática, e nem tudo é apenas a música, né? É como trabalhar o som a favor de realçar questões, emoções, ou até de cumprir o som cumprindo o papel do silêncio, né? E o assovio me chama muita atenção nesse ponto, né? A função do assovio nesse filme. Basicamente. Karine. Hora que para mim chamou bastante atenção é o quanto a trilha sonora ela favorece essa sensação de acolhimento, sabe? A todo instante a trilha vai trazendo essa sensação de acolhimento, a gente está sendo abraçado, a gente está naquele processo de diálogo e de cuidado entre essas duas mulheres, e eu gosto bastante, uma coisa que me chamou bastante atenção. E eu fico impressionada, assim, quando eu assisti o filme, eu assisti lá no encontro, né? E quando começou a tocar Virginia Rodrigues no final do filme, gente, eu chorava. Chorava, aquela música é linda, a cena final é linda. E aí eu fiquei muito emocionada, assim, eu tipo, como assim, gente? Os meus artistas também estão no cinema, sabe? Tem gente que gosta tanto quanto eu e fez questão de colocar no filme, eu achei ótimo. Com relação à trilha, assim, o que mais me chamou a atenção é isso, esse acolhimento, né, que a trilha ajuda a construir essa sensação, que passa para além das imagens, passa para além da montagem, ou para além do que é dito, né? As músicas que foram escolhidas para o filme como um todo, elas trazem uma sensação de acolhimento, de afeto, né, que ela vem trabalhando. Então, assim, são vários elementos que a gente vê que são riquíssimos, né? São muito pensados para estar ali. E é isso.
Eu queria também ressaltar uma outra coisa que eu acho muito linda no filme, é uma questão minha, pessoal, para trazer para diálogo, na verdade, para a mesa, que é a câmara escura, né? Que, aliás, virou um dos... O filme tem mais de um cartaz, mas o cartaz que eu mais amo é aquele da câmara escura, que ela está olhando naquele facho de luz, daquele buraquinho, e que a gente vai ver a cena que vai se inverter, logo uma enchente, que ela filmou num momento que a gente falava muito sobre isso. Tem mais de um filme falando sobre essas enchentes, como também A Felicidade Delas, da Carol Rodrigues, também, que é uma potência. Não sei se vocês chegaram a ver A Felicidade Delas. Eu, aliás, acho que eu vi com a Karine, inclusive, lá em Cine Jardim, se eu não me engano. Não, foi em Goiás que eu vi a primeira vez A Felicidade Delas. Na mostra Goiânia Mostra Curtas. Mas essa questão da estética da enchente, né? E ali não está apenas transbordando essa água, essa força da natureza, mas ela também está numa imagem invertida, que dá uma potência para a personagem. E o quanto, às vezes, essa questão da câmara escura, que já tinha sido usada em um outro filme com uma potência que nos faz lembrar, eu não sei se vocês vão lembrar aquele curta do André Novaes, O Pouco Mais de um Mês. Lembra que ele olha na janela, né, o personagem dele mesmo, e ele olha na janela, e aí ele faz assim com a cortina para a luz refletir ali em cima, e a gente vê a imagem da rua invertida. Pois é, nossa, essa potência de lidar com a luz, com a projeção da imagem, com a inversão das nossas percepções. E, aliás, o André Novaes pensar isso, e a Vivi botar isso na Leia, não sei, eu acho que era um tema para debate, né? Será que a gente não está precisando inverter a polaridade das imagens? O que a gente olha por esse facho de luz do cinema? O que está sendo projetado, né? O quanto a gente pode evocar essa questão mágica do que o cinema pode ser ressignificado por um cinema realizado hoje em dia por pessoas, por exemplo, como a Vivi, como o André Novaes, e o que a câmera escura poderia significar. O que é a magia do cinema, por exemplo, quando vocês estão... Porque uma coisa é o que a gente assiste da nossa bagagem, outra é o que a gente faz, nosso cinema. Então, a gente pode ver todos os filmes do mundo, mas quando a gente faz é uma outra magia. E aí eu acho que tem todo um prazer dessa força que o cinema traz. Quanto a esse prazer dessa cena, talvez evoque para vocês também a vontade que vocês mesmos têm de realizar. Primeiro as mais novas. Filipe, puxando um pouquinho para mim, assim, falando um pouco dessa necessidade de produzir, né, de falar. É muito do querer mostrar, como eu explico isso? É como o que eu gostaria de falar. Que aí pode ser relacionado a essa inversão, porque assim, o que está sendo dito sobre mim não é necessariamente o que eu quero dizer, né? E isso é muito importante, assim, porque o que está sendo dito sobre mim, e eu digo isso num contexto mais amplo, pensando nos vários lugares que eu ocupo, né? Já está dito há muito tempo, já se consolidou na cabeça das pessoas, já é uma realidade. Então, o que eu tenho para dizer que talvez seja essa inversão, né? Como, por exemplo, o Vivi e a Leia, enfim, a equipe como um todo, resolveram falar de afeto. Isso não é uma inversão do que se tem dito e mostrado sobre a população negra brasileira, né? Então, são processos de busca, né? Do que se falar, do como falar, e é isso mesmo, é despolarizar, a gente está invertendo, mudando uma chave, né? Criando outras coisas, outras formas de ver. Tem uma coisa que a Janaína Oliveira traz bastante, que eu acho ótimo, assim, é a descolonização do olhar, né? De pensar o quanto o nosso olhar ele está condicionado a um certo tipo de representação, a um certo tipo, a um tema específico, e como a gente pode produzir outras imagens, inverter isso. E aí a ideia da câmara escura também é isso, né? Tá, aqui nesse momento eu posso decidir qual é essa imagem que eu quero gerar, como é que ela vai estar, se vai estar invertida, se não está, mas é a partir de uma escolha, né?
quando a pessoa detém a câmera, e eu fico pensando nisso, sobre o filme, quando se traz a questão da câmera fotográfica, da imagem, muito do que se quer falar, do que se quer mostrar a partir do seu ponto de vista, sabe? Do seu espaço de ação, né? Eu, enquanto ser de ação, quero produzir isso. E para mim é impressionante, é importante demais, e eu acho muito belo. E que se traga isso metaforicamente nos filmes também, eu acho super interessante. Eu, infelizmente, não assisti esse filme que você citou, do André, né? Como é o nome? É Um Dia Depois? Um Mês Depois? Eu quero procurar para ver. Um pouco mais de um mês, e eu já vou até pegar o link, vou botar aqui no chat para o público que está assistindo, e mando para vocês também, pode deixar. Imperdível. Maravilha, quero ver. É isso. Então, meu caso, eu já nem sei dizer, porque quando o Felipe já acompanha pelo menos há 2 anos, eu sempre me queixando, dizendo, estou parando com essa parada, já estou de saco cheio e tudo mais. Quando eu vejo, já fiz mais 3 curtas, já estou fazendo mais um longa, mas eu juro que eu vou parar. Pô, mas sempre vem alguma coisa. Mas tem uma coisa interessante, eu acho que algo que nos alimenta é justamente a troca. Quando eu frequentava isso, eu sempre comento, quando eu não trabalhava temática negra nos meus primeiros curtas, mesmo com presença de personagens negros, mas que eram animações, historinhas e trabalhando logicamente mais com humor, humor crítico, mas já era humor, tinha muito mais espaço em festivais do que quando eu comecei a trabalhar temática negra. E numa época em que ainda não tinha todo esse movimento, não tinha todo esse reconhecimento, meus filmes começaram a desaparecer dos festivais, então eu fiquei meio que nessa entre-safra. E enquanto eu ia muito a festival, tinha essa coisa, eu saía de uma sessão de filmes e já saía com... disparavam referências, memórias e tudo, quando eu vi eu já estava com o argumento pronto para o próximo filme. E isso hoje em dia acontece graças à sala de aula. Cada curso que eu faço, principalmente do CAM, não só os cursos do CAM, mas quando eu faço qualquer curso audiovisual, eu já saio com uma... de tanto estar trabalhando o processo dos filmes dos estudantes, eu já saio com ideias para realizar novos filmes. Eu vejo muito que o que nos estimula, para além das referências que a gente vê na tela, do que os outros estão inventando, que referências os outros conseguiram chegar, que de repente é algo que você já está a fim de trabalhar há um tempão e aquilo ali te estimula a querer buscar de novo aquilo. Hoje em dia eu encontro isso muito mais na sala de aula. Agora, eu estou terminando agora um curso do CAM, já tem 3 curtas-metragens da turma no gatilho e 8 roteiros prontos de primeiro tratamento. E quando eu vi, no meio desse caos todo, eu fiz um curta esse final de semana. Chamei as pessoas toparam, e quando vimos já tínhamos feito curta. Então, é isso, quer dizer, tínhamos feito... E nem me mostrou, né? Não, cara, foi captado no dia da eleição. Foi captado no dia da eleição, votamos e fomos fazer o filme. Então, já que ia ter que se atirar no risco do vírus, vamos nos atirar no risco de fazer um filme. Não, eu estou cobrando porque eu estou mal acostumado. Porque eu estou recebendo os outros com exclusividade. Não, e essa coisa, a gente vai disparando. Assim como eu também tive um gatilho muito ruim que me fez fazer o Coraivos, que está agora entrando num festival atrás do outro, sabe? Então... e feito totalmente em casa, no contexto da pandemia, sobre a pandemia, mas sem ser algo explícito sobre o Covid-19. Mas são essas questões, a gente precisa se expressar em cima do que a gente sabe fazer melhor. Eu sei escrever? Sei fazer um monte de coisa, mas se eu puder fazer isso ligando uma câmera e depois botando para editar, na academia, eu não consigo fazer um PowerPoint para defender uma pesquisa, uma tese. Eu simplesmente pego e monto um vídeo. A noite que eu levaria, como muita gente faz, montando PowerPoint, eu monto um vídeo já com os momentos de pausa do som, onde eu vou falar em cima, dialogando com referências e tudo, e quando eu vejo é um curta-metragem que eu já montei. Porque eu só sei montar vídeo, eu não sei montar PowerPoint.
Tá, desculpe, Microsoft, mas vocês não vão ter um bom garoto propaganda aqui. Melhor Adobe. Clementino, nós somos seres audiovisuais, né? Você está falando aí que sabe montar vídeo, eu me identificando assim. A existência fica mais fácil no mundo audiovisual, né? É isso. Mas é isso, faz parte, é o que a gente sabe fazer, a gente tem que se expressar. E, por exemplo, o meu cinema não está no momento buscando mais essa coisa de mercado. Eu me encontrei com um professor. Não quer dizer que eu não queira. Não sou louco de dizer uma coisa dessas. Estamos num momento que a gente não sabe se vale a pena ficar ligando para a Ancine, se não sabemos nem se vai ter Ancine semana que vem, nem se vai ter Ancine no dia 2 de janeiro. Sabe, anda tudo muito tenso para saber assim, qual é o custo para fazer um CPB. Não sabemos. E é uma disputa de mercado, vai mudar a lógica, está mudando o controle, e nós não vamos parar de produzir. O importante é que nós, pessoas pretas, não vamos parar de produzir, nenhum degrau a menos. Com dinheiro ou sem dinheiro, nós vamos contar nossas histórias, como tantos outros contam suas histórias e têm as suas narrativas, e vamos cavar o nosso espaço. E o quilombo está formado. Se não quiserem exibir nossos filmes, nós já temos o nosso público. E vamos ficar muito felizes com o que estamos produzindo. A gente vai poder compartilhar com todo o público, porque o Brasil está precisando disso, é começar a se escutar mais e se ver mais, na sua pluralidade. Mas é até importante a gente falar sobre isso, que eu acho que até a gente já está caminhando para as considerações finais, então, se o público também quiser acrescentar, fazer uma outra pergunta, coloquem agora, por gentileza, gente, mas como ambos fazem trabalho de curadoria, fazem trabalho de seleção, de verem os filmes, terem essa comunicação entre filmes, e a própria Vivi também, né, como curadora do Encontro de Cinema Negro, faz também trabalho de pesquisa, ela própria no doutorado. Então, o quanto a gente, nessas comunicações, pode estar expandindo, inclusive, que o mercado abarque as narrativas que precisam ser contadas. O quanto a academia, o quanto os festivais precisam dessa pressão, vocês andam sentindo que esteja sendo eficiente ou ainda não, o que está faltando, para que se possa exigir do mercado abraçar essas narrativas e essas formas de contar histórias que ainda não estavam sendo abarcadas antes. Acho que são opções, e já há um reconhecimento maior da necessidade de nossa presença nas curadorias e tudo. Eu fiquei muito surpreso com o convite do Silvio Tendler, que eu nem sou, digamos assim, o nome mais badalado nesse esquema de curadorias e tudo, né? Mas eu fiquei muito surpreso com o convite dele, da Secretaria de Brasília, para estar no Festival de Brasília. Fiquei mais surpreso ainda quando me tornaram presidente da comissão de curtas, né? Que está sendo a que está mais trabalhando. Só parei aqui, estou com 3 filmes engatilhados para assistir logo que terminar aqui a live. Mas é importante a gente estar presente. Eu, a professora Edileuza, um outro nome referencial muito importante na pesquisa, no ensino e também na produção, acabou de ser premiada agora no É Tudo Verdade, com Filhas de Lavadeira, um documentário importantíssimo que tem que ser visto, tem que entrar em mais festivais. E não somos os únicos nessa comissão, assim como outros festivais estão acontecendo, mas é isso, temos que estar produzindo, temos que estar na pesquisa, temos que estar em todos os lugares que forem possíveis e que normalmente não nos esperam. É um discurso antigo, né? Mas só funciona dessa maneira, porque aí volta aquela matemática. Porque pretos e pardos são mais que 50% da população, as mulheres são pouco mais de 50% da população e não se veem essas mulheres pretas e esses homens pretos representados em todos os setores, sejam de decisão quanto no terceiro setor. Terceiro setor, com certeza, né? Ele só existe porque nós estamos lá. Então, queremos dos outros 2 setores acima e todos os que pudermos estar.
Karine, quer acrescentar? Se fez, Filipe, inclusive, você acha que fez diferença? Perdão, é porque veio com delay, perdão. Você já tinha até aberto o microfone. Deixa eu fechar o meu para não dar microfone. Filipe, tá. Então, eu acho que a gente precisa dar justamente na descolonização do nosso olhar, assim. Não adianta que a gente produza se as pessoas não saber e conhecer coisas novas, né? E coisas novas que fazem parte do nosso cotidiano, mas são coisas novas que não estão representadas. Então, é necessário que se estimule ao conhecer, e o conhecimento é um processo difícil, né? É um processo que demanda tanto de quem está expondo como quem está recebendo, né? E isso é importante, e isso envolve a academia, isso envolve o cineclubismo, isso envolve a crítica, então é necessário essa abertura para um outro tipo de vivência, um outro tipo de existência no mundo. Eu fico chocada quando eu escuto de alguém, principalmente de professores ou acadêmicos, quando vai se falar sobre cinema negro, que dizem que não existem filmes, né? Esses filmes bons do cinema negro precisam ser produzidos. Eu acho isso de uma ignorância tremenda e de uma falta de vontade de ver o que já está sendo feito, sabe? E que é necessário ver a partir de um outro olhar, né? A gente precisa descolonizar o olhar. E a gente precisa descolonizar também a nossa própria imagem, porque a nossa imagem esteve sempre atrelada a situações que não são boas. Não que o cinema, né, cinema negro, o cinema que está sendo produzido agora, vá trazer só questões positivas, mas nós podemos trazer outras questões. Há um universo a ser explorado. Eu lembro que quando eu comecei a estudar cinema negro, me interessou muito ver cinema africano. Não somente por ser feito 100% por pessoas negras, mas de pessoas negras estarem vivenciando outras situações que não são as mesmas situações representadas no cinema brasileiro, por exemplo. E aí eu comecei a assistir muito filme africano, sabe? Muito filme africano, porque, assim, se falava de banalidade, se falava sobre amor, se falava sobre tradição, trazia a música de uma outra forma, o tempo era representado de uma outra forma. E aí depois, quando me encontrei mais com o cinema negro, eu vi que isso também estava sendo feito aqui. É claro que, num princípio e ainda hoje, através de um recorte racial, porque a questão racial é um tema de trauma, né, na população brasileira como um todo, então é recorrente que seja abordado a partir desse viés do trauma, mas, assim, está se produzindo muitas outras coisas, Filipe, e é belíssimo, assim, belíssimo, porque é novo, né? Às vezes é um filme muito simples, de uma situação muito simples, como é o caso de Um Dia com Jerusa, né? Uma visita de uma agente, uma pesquisadora, a uma senhora. Então, é uma situação simples, não há grandes reviravoltas, mas é um filme extremamente envolvente e inovador, porque fala de afeto, fala do tempo através de um outro esquema de organização, através de um outro tipo de organização e de estética que é importante, né? Além da imagem, a gente tem o som, a gente tem a atuação, a gente tem essa performance desses corpos negros, né? Então, eu queria, assim, compartilhar a minha paixão pelo cinema negro. Eu acho que as pessoas deveriam se apaixonar pelo cinema negro, mas a gente está construindo isso, vai chegar. E assistam filmes, né, de cinema negro. Eles estão disponíveis tanto na internet, como nas mostras que agora estão acontecendo online, nos festivais também, tem muita coisa boa, vale a pena assistir com esse olhar descolonizado, né, com um olhar de que aceita o novo, que aceita a experimentação também e vai buscar o entendimento desse novo. É importante isso. Aproveitando o gancho da Karine para fazer um informe, né, de que está começando nesse momento o FINDAB, que é o Festival Internacional do Audiovisual
negro do Brasil, realizado pela Todd Slay, que é uma distribuidora criada pela APAN, Associação de Produtores Audiovisuais Negros. Então, está acontecendo agora o lançamento dessa mostra. O Cabeça de Negro, que exibimos semana passada, é o filme que está abrindo a mostra. Tem os links na página, acho que do Instagram, da Todd Slay. Depois, se o Filipe puder botar aí para o pessoal procurar, né? E é isso. Sim, o Corai-vos, o filme meu, que é recente, também está nessa competitiva dessa mostra, e filmes maravilhosos, assim. Então, é uma oportunidade de conhecer um pouco dessa produção, não só a partir dessa plataforma, que foi criada pela PAN. A SP Cine está com recorte, né? A plataforma da SP Cine está com recorte de cinema negro também, que é uma parceria com a Associação dos Produtores de Audiovisual Negro. E muitos de nós estão disponibilizando suas produções em canais, no YouTube, no Vimeo, assim, produções que já correram alguns festivais, já têm a sua carreira de exploração comercial avançada, estão sendo disponibilizados. Então, é uma questão de boa vontade e procura, assim. Os filmes existem, os filmes estão aí para serem compartilhados. E outra coisa importante falarmos nessa semana, por exemplo, eu falo pela minha experiência, assim, que eu não sou preto só em novembro, não. Sou preto também de dezembro até... Então, podemos falar sobre questões étnico-raciais ao longo dos outros 11 meses. Não deixar para fazer isso em novembro. Então, estamos numa semana em que estamos com a agenda lotada, porque todos lembram que... tem que falar disso. Vamos lá. Cadê o Clementino? Cadê Karine? Cadê Janaína? Cadê o pessoal todo? Então, vamos falar disso o ano todo, que é importante justamente para a gente começar, como já reforçou Karine, a partir de Janaína, descolonizar não só as telas, mas as mentes. Assim, muito importante. E, mais uma vez, Filipe, eu agradeço muito essa iniciativa sua, junto com a Estação, de abrir essa janela para podermos trabalhar com um recorte tão maravilhoso assim, do nosso cinema brasileiro. Microfone. Pronto. Eu é que agradeço, meu amigo, e coloquei aqui no chat alguns links, coloquei o do Todesplay, a nossa querida Eni também colocou, acrescentou o Instagram. Já que a Karine mencionou, acrescentei aqui o link de alguns filmes que eu fui encontrando imediatamente com legenda em português no YouTube, para poder liberar para muita gente poder ver. Botei link de filme de Sara Maldoror, do Usmane Sambene, para filmes com legenda em português acessíveis no YouTube, que é fácil das pessoas poderem encontrar outras coisas, outras fontes, e, ao mesmo tempo, tirar um pouco dessa impressão, um pouco como a Karine falou, só que eu entendo que ela tenha sido delicada. Eu vou, então, lembrar do ocaso não tão delicado da Pellegrino, quando ela falou que precisávamos de um Spike Lee, e que bom, que maravilhoso imaginarmos um Spike Lee no Brasil. É evidente, ele é maravilhoso, ele é uma referência eterna, mas nós temos todos os nossos cineastas aqui que são tão potentes quanto, tão incríveis quanto, e que não necessariamente precisam ser lados a uma referência única naquela declaração muito triste, infelizmente muito estreita, que foi feita por uma pessoa que tem pesquisa e que poderia usar essa pesquisa para estar influenciando outras formas de reconhecimento. Não necessariamente essa visão única da história, que, com todo o mérito que o Spike Lee tem, amamos ele, não é uma referência única. Então, eu só tenho a agradecer mais uma vez, Karine, não só por ter podido ceder o seu tempo, ter podido colaborar e também ter podido contribuir com o debate para além da mediação que a gente havia previamente cogitado com a grande Leia, que vai ficar para uma próxima, com certeza a gente vai ter essa dobradinha de novo, e assim que esse filme for exibido de novo em outro festival, em outra mostra, a gente vai lhe chamar para mediar, para que a gente possa ter esse encontro que hoje ainda não aconteceu. Mas, como a gente falou hoje, o tempo é cíclico e o círculo ainda vai se completar. Obrigado, Karine. Obrigado, Cleme. Palavras de considerações finais. Muito obrigado, Karine. Gente,
Eu queria agradecer por estar aqui. Assistam um filme de cinema negro. Para quem é realizador negro, é importante conhecer a PAN. A PAN é a Associação de Profissionais Negros do Audiovisual. E tem sido feitas várias ações a partir desse núcleo. Então, para quem quer seguir no audiovisual aqui no Brasil, para quem quer fazer contatos, para quem quer acompanhar um pouco da história, pesquisar, enfim, qualquer coisa, entre em contato com a PAN, se associa, vamos fortalecer essa rede, porque essa rede, além de favorecer a realização, ela também fomenta o consumo do audiovisual, né? Várias redes estão sendo criadas, a gente está tendo agora laboratórios de roteiro, laboratórios de produção executiva, que são processos muito importantes para que a gente crie obras cada vez mais consistentes e que possam ser melhor exploradas, né, dentro de um circuito comercial ou de um circuito mais amplo. É necessário isso. E é isso, gente. Agradecer demais, Clementino, Filipo. Beijo para Samanta. A gente é um dos meus projetos para continuar fazendo filmes, viu, Clementino? Que a gente não consegue parar. E é isso, gente. Beijão, viu? Até a próxima. Cleme, quer fazer o convite para quarta que vem? Exato, quarta que vem teremos a Carissa Vieira mediando o debate sobre o Até o Fim, com o filme mais recente, né, de Ari Rosa e Glenda Nicásio. Acho que foram os nomes mais mencionados ao longo das lives todas, assim, os quebradores eles quebram tudo, né, quebram todos os paradigmas, e um filme que tem ainda como cereja do bolo a Tia Má, né, a mais nova bela mãe baiana do circuito, né? Eu adoro ficar assistindo lá ela dançando com o bebê. E é isso, né? Vai ser mais um filme bem sensível, um filme muito delicado e como tudo que eles fazem, né? Cada filme na sua dimensão. Se existe um novo cinema de invenção no Brasil, eles fazem parte dessa lógica, assim. Muito feliz de encerrar com chave de ouro esse nosso ciclo que o Estação está nos proporcionando de realizar online e trazer esses filmes importantes que ainda estão correndo festivais e são muito generosos em compartilhar esse espaço conosco. E muito obrigado mais uma vez a Filipe, a Karine, a tia Leia, que não pôde estar conosco, mas sabemos o quanto ela queria estar, e também a Viviane por ter nos permitido abrigar. Peço até desculpas, assim, na projeção saiu um pouquinho esticada a imagem, né? Não foi no formato, teve alguma inadequação na hora, mas faz parte. Vamos ter outras oportunidades para ver o filme no padrão ideal em breve, e conseguimos fazer o debate como sonhamos. Beijos em todos e muito obrigado por estarem aqui até agora no debate.